Oi, oi, oi! Vamos começar. Primeiro confirma aqui pra mim, gente. Tá tudo legal, áudio tá legal, o vídeo tá legal. Manda aqui um joinha. Hoje a gente vai falar sobre o poder do não. Você sabe falar não quando precisa? Você entende a necessidade de dar um não pra alcançar alguma coisa? Ou ruim de tudo, pra você não se frustrar na vida, né? Gente, vamos começar. Vai ser uma delícia de live, vai ser muito divertida. Vocês vão dar risada aqui comigo, porque eu vou contar umas histórias. E bora! Vou responder também as perguntas que vocês colocaram. Perguntas não, né? Eu fiz uma pergunta pra vocês e vocês interagiram comigo lá na caixinha de perguntas. Eu vou estar falando sobre o que vocês colocaram lá aqui nessa live também, tá certo? Vamos embora convidar os outros, vamos convidar as pessoas para virem para cá, aproveitar essa live com a gente, porque olha, eu anotei muita coisa, tá aqui meus rascunhos, eu quero falar tudo isso aqui com vocês. Vai ser muito, muito poderoso, eu tenho certeza que essa live não é só mais uma live, eu tenho certeza que essa live vai transformar a sua vida, vai transformar a forma como você hoje enxerga o que é para você falar um não. Talvez você pense de maneira equivocada a respeito do não. Fica a dica aí para você. Então, ó, eu vou mandar o meu aviãozinho aqui para convidar uma galerinha, tá certo? E eu espero que você também convide pessoas para essa live. Não me deixa aqui sozinha. Vamos fazer juntos aqui uma live maravilhosa. Vai ser top, vai ser maravilhoso, vai ser muito, muito, muito divertido. Mandei aqui para uma galerinha. Vamos lá. Eu saio clicando, gente. Saio chamando todo mundo mesmo. Foi. Ah, faltou uma que se eu não chamar essa, meu Deus do céu. Cadê? Aqui, não posso esquecer. Pronto, pronto. Oi, 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 gente. Deixa eu dar boas-vindas aqui pra vocês. Paulinha, meu amor, Lucila, Vanessa, Eliane, Letícia, beijo, 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 vambora. Vamos começar porque eu já gosto de descer o conteúdo. Vambora, gente. Olha, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre tudo aquilo que nos motiva a falar sim pra todo mundo e não falar o tal do não, né? Uma das coisas que eu percebo, e como eu falei pra vocês lá nos stories, esse conteúdo que eu vou falar aqui hoje, ele não foi tirado de um livro, nem mesmo da Bíblia. Ele foi tirado do meu coração, de aquilo que eu aprendi na minha jornada, no meu processo. Aquilo que ao longo dos anos e ao longo também dos treinamentos que eu fui dando e orientando várias pessoas, eu fui percebendo que era importante pra gente conseguir falar um não. Eu vou contar uma história aqui bem rapidinha pra vocês. Aproveitar que tem poucas pessoas, eu não vou ficar tímida de falar isso aqui, gente. Eu vou expor um pouquinho da minha vida e eu espero que vocês tenham sabedoria ao ouvir isso que eu vou falar. Mas na minha infância, eu era a típica boa amiga. Sabe aquela boa amiga? Tudo que falavam comigo, tudo que me pediam, tudo que me chamavam, tudo que me solicitavam, eu atendia prontamente. Por que eu era assim? Eu queria ser aceita, eu queria ser amada, eu queria fazer parte dos círculos. Eu ainda quero tudo isso, gente. Todos nós queremos nos sentir amados, nos sentir aceitos, fazer parte das coisas, ser convidado pelas pessoas e tudo mais. Ok, não tem nada de errado com isso. O problema é quando as pessoas percebem que você quer e abusam do teu bom coração. Né? E eu digo que eu fui uma criança que eu fui abusada de várias maneiras. Não estou aqui falando de abuso sexual, porque hoje quando a gente fala abuso, a gente já leva logo para esse extremo, né? Tô falando de pequenos abusos, tudo porque eu não sabia falar não. E aí uma das coisas que já de cara eu percebi, que o meu motivo de não conseguir falar o não é porque eu queria me sentir amada por aquelas pessoas. Só que amor não é isso e a gente vai falar isso aqui ao longo da live. Eu vou contar uma história pra vocês de um fato que aconteceu na minha infância, que me prejudicou muito e que ilustra bem essa questão aqui da gente não conseguir falar um não, né? E
daqui eu vou puxando como que eu era, o que que eu percebia e o que que isso tem a ver com você aí do outro lado, tá certo? Eu devia ter em média 8 anos de idade quando isso aconteceu. Eu estava no período escolar, estava na minha escola, e eu tinha uma coleguinha na minha sala, muito inteligente, muito espertinha e muito preguiçosa. O que que ela fez? Um belo dia ela virou para mim e falou assim: Carla, copia a matéria do quadro para mim. Eu sou do tempo que a gente copiava a matéria do quadro, que a tia passava e depois parava e ia perguntando: já terminou aqui? Posso apagar? Né? Aquela coisa toda. E a tia aquele dia estava muito inspirada. Já tinha passado o quadro quase todo. Eu já estava quase no final copiando. Eu sempre escrevi muito rápido. E a minha colega com preguiça: Carla, copia para mim, porque ela viu que eu já estava quase terminando. E o que que eu fiz, gente? Ao invés de eu terminar e, se eu quisesse ainda ter essa boa vontade, copiar para ela, não. Eu parei de copiar para mim e comecei a copiar para minha amiguinha, que eu achava que era minha amiguinha, né? E o que que aconteceu nesse caminho? A tia apagou o quadro e começou a escrever de novo, e eu continuei escrevendo para minha amiguinha. E lembra, eu parei de escrever para mim. E aí eu fui escrevendo pra minha amiga. A tia naquele dia estava inspirada, né? Então ela escreveu no quadro, ela apagou 2 vezes. Ela escreveu, apagou, depois escreveu, apagou, depois escreveu. E aí ficou a última parte que ela escreveu lá. E eu copiei tudo pra minha amiga. E eu não copiei pra mim. Pra mim foi só o comecinho da matéria. Acabou a aula, a minha amiga pegou a mochila dela, pegou o caderno dela, que eu tinha copiado, e foi embora pra casa. E a minha avó, que era quem me levava e me buscava na escola nessa época, chegou para me buscar. E eu ainda estava copiando a última parte do quadro. A minha amiga foi embora com o meu caderno e deixou o caderno dela comigo para eu terminar de copiar. Por quê? Olha a artimanha da colega. Ela falou assim: se eu chegar em casa sem um caderno dentro da minha mochila, minha mãe vai desconfiar que eu não copiei. Então eu vou levar o seu caderno e você termina aí de copiar o meu, amanhã a gente destroca. Eu, ok, né? Muito bonito. Ela foi embora com o meu caderno e eu fiquei terminando de copiar o caderno dela. Minha avó chegou e eu tava terminando de copiar, e até aí tudo tranquilo. Minha avó falou assim: vamos, Carla, bora? Você é rápida, o que aconteceu hoje? Eu falei: não, vó, tá terminando aqui. E não falei nada. E a tia veio, né, falou: ué, Carla, você é tão rápida, o que aconteceu hoje? E pegou o caderno. Quando a tia pegou o caderno, na hora eu fiz aquela cara de: deu merda. Tá errado. Aí a tia olhou e falou assim: Carla, esse caderno aqui não é o seu, o que tá acontecendo? Eu falei assim: tia, esse é o caderno da fulana. E aí ela falou assim: cadê a fulana? Eu falei: já foi embora. E cadê o seu caderno? Meu caderno tá com a fulana. Ah, então você copiou pra ela e ela copiou pra você. Eu falei: não, ela não copiou pra mim e eu tô copiando pra ela. A tia ficou chateada, me deu uma bronca, né, porque eu tava errada. Minha avó me deu uma outra bronca, eu levei 2 broncas. E a minha coleguinha no dia seguinte fez o quê? Me devolveu o meu caderno sem matéria e pegou o caderno dela de volta. E eu falei assim: poxa, me empresta o seu caderno, que eu vou levar pra casa pra copiar. Ai, gente, eu me sinto tão otária quando eu conto essa história, mas foi fato, né, da minha infância. Mas lá já tava o problema, tá? Eu quero que vocês tenham isso em mente. A minha amiga não me emprestou o caderno. Ela não me emprestou para eu copiar a matéria. Eu tive que pegar o caderno da professora depois da aula e ir copiando do caderno da professora. E a professora não podia me dar o caderno dela para levar para casa. Então eu tive que ficar na escola até depois da hora. Levei outra bronca da minha avó no dia seguinte, porque agora eu tinha que botar a minha matéria em dia. E aí vocês devem estar assim: ah, Carla, mas poxa, você aprendeu, né? Não, gente, eu não aprendi. Eu passei por esse tipo de situação milhares de vezes. Aquela não foi a última. E eu não sei te dizer se foi a primeira, mas foi uma das vezes que me marcou, porque eu levei várias broncas, gente. Eu levei muita bronca. Só que eu não aprendia. Por quê? A minha necessidade emocional de criança, de ser aceita, de não querer ser rejeitada, de sentir que eu tinha uma amiga, me levou a ter esses tipos de comportamento. Gente, eu quero pedir um favor pra vocês, por favor. Essa live é muito importante. Essa live vai mudar a vida de várias pessoas. Então, clica nesse aviãozinho aqui e convida os outros pra virem ouvir o que eu tenho pra falar, porque eu ainda nem comecei. E eu prometo que vai ser uma live bem rápida, porque eu vou ser bem direto ao ponto, porque eu tô aqui pra te ensinar 2 coisas.
Primeira coisa, por que você precisa aprender a dizer não? Principalmente, acho que já deu pra perceber, né? Principalmente para você não ser feita de otária e para você não deixar de cumprir o seu objetivo. Então eu já vou responder isso aqui logo de cara. E a segunda coisa que eu quero te ensinar é como falar não sem ser grossa, que eu tenho outras histórias para contar para vocês, tá certo? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, tá? A respeito do não. Medo de ser rejeitado é um problema que precisa ser tratado urgentemente na vida de todo ser humano. Porque além da gente não conseguir falar não, a gente se coloca em muitas encrencas na vida por conta desse medo, tá? Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos, viu? Beijo aí pra quem não me conhece, eu sou a Carla, tá certo? Depois a gente vai se apresentando aqui, mas é porque eu quero, ó, cair dentro aqui do nosso conteúdo. Então, medo de rejeição, medo de desagradar as pessoas, né, de não ser aceito, isso tudo aí vai dificultar a gente a falar não, ok? E já vai compartilhando aqui comigo, vai comentando se você já passou por situações parecidas com essa que eu te contei aí da minha infância, né, da escola. Tem coisa pior, tá? Isso aí foi leve em relação a não falar não. Eu já passei por encrencas mais graves porque eu não sabia falar não, principalmente na minha adolescência. E o desejo de ser aceito, gente. Todo ser humano tem essa necessidade de se sentir aceito no ambiente que frequenta. Então, para você que é pai e mãe, você já pode começar a observar aí seus filhos, se eles já têm esses comportamentos, tá? De na escola ter dificuldade de falar não pro amiguinho, ou às vezes eles dão muitas coisas e não ganham nada, né? Fica aquela troca injusta. Sabe como é que é? Já passou por isso? Olha outro caso aqui. Era final de ano e a gente tinha aquele hábito, né, de fazer tipo amigo oculto na escola. E aí eu, coração generoso, fui numa loja na minha cidade, chamava Leleca. Era uma loja de material esportivo que só vendia coisas boas e, né, com valor alto. E eu falei, eu vou dar uma bola de vôlei pra pessoa que eu tirei no amigo oculto. E aí eu comprei a bola de vôlei. Quem nunca passou por isso, né? E quando eu fui receber, e detalhe, né? Tinha um valor estipulado, mas eu queria ir além do que foi pedido. Porque eu sempre tive muito essa coisa de entregar. Certo? Sabe o que eu ganhei, gente, de amigo oculto? Eu ganhei um sabonete Lux. Nem foi da Natura, nem da Boticário. Eu ganhei um Lux. Sabe sabonete Lux? Nem sei se ainda existe, gente. Sabonete Lux, tipo Protex, sabe? Ganhei aquilo ali, não tava nem embrulhado, nada. Foi o que eu ganhei, um sabonete Lux. Então essas coisas aí acontecem com pessoas que têm dificuldade de falar não, né? Outra coisa que nos motiva e nos impede de falar o não é essa necessidade de achar que para eu ser amado, para eu me sentir amado, eu preciso me sentir aceito. Gente, amor é claro que envolve aceitação, mas não envolve só aceitação. Deixa eu te falar algo bem duro. Tem gente que te aceita pela utilidade que você tem na vida dela. Isso não significa que essa pessoa te ama. Essa minha coleguinha de escola mesmo lá, né, que se aproveitou que eu escrevia depressa e tudo mais, ela me aceitava como amiga, a gente comia junto na hora do recreio, né, a gente tinha vários momentos ali juntas, mas ela me amava? Não, porque amor requer, presta atenção, amor requer admiração e respeito. Então, para você se sentir amado por alguém, você tem que entender que essa pessoa, ela vai te admirar. Ela vai conseguir te admirar. E admiração não é inveja, né, gente? É bem diferente. Admiração. Eu vou olhar para essa pessoa e vou enxergar as qualidades e os defeitos e eu vou sentir por ela uma admiração. Eu vou olhar e vou falar, é admirável essa pessoa aqui, eu gosto, né? Eu admiro, eu respeito. E o respeito tem que estar aqui. Se não tiver esses dois, não tem amor. Só a aceitação, sem admiração e respeito, nunca será amor. E às vezes a gente tem dificuldade de falar não para os outros porque a gente está buscando ser amado. E aí a gente é aceito e acha que porque foi aceito está sendo amada.
E aí começa a dar sim, 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 um atrás do outro. E isso é muito, muito prejudicial, principalmente para os teus sonhos, para o teu futuro. Então, se você quer ter um futuro extraordinário, se você quer ter, construir os seus sonhos, se você quer construir os seus sonhos, eu preciso te falar. Você tem que aprender a falar não, senão você está jogando fora o melhor da sua vida. Você está trocando um futuro maravilhoso, né, por aquele farelo de amor que você acha que vai receber, agradando e falando sim para todo mundo. Tá certo? Eu perguntei lá nos stories, eu perguntei para quem é mais difícil para você falar não. Se é pro cônjuge, se é pros filhos, se é pros amigos ou pros parentes. E adivinha quem foi o campeão, gente? Bota aqui quem você acha que ganhou, já já eu conto pra vocês. Coloca aqui quem você acha que ganhou lá no campeão de pessoa mais difícil de falar não. Acho que é a minha também, tá? A minha pessoa mais difícil de falar não. Deixa eu te falar algo sobre admiração e respeito. Olha, você ama sua mãe? Você ama a sua mãe? Quem tem mãe aí, né? Quem conviveu. Você ama a sua mãe? Gente, eu acho que uma das pessoas que mais fala não pra gente é a nossa mãe. E a gente ama a nossa mãe. Não é assim? A gente ama a nossa mãe. E ela foi uma das pessoas que mais nos disse não. Por que ela nos disse tantos nãos? Por quê? E por que eu amo a minha mãe, mesmo ela me falando tantos nãos? Sabe por quê, gente? Porque a gente admira e respeita a nossa mãe. Por nós admirarmos e respeitarmos a nossa mãe, a gente entende hoje, né, adultas que somos, que a nossa mãe queria o nosso melhor. Então olha como é que falar não é sinal de amor. Às vezes a pessoa para quem você tem dificuldade de falar não, ela não se sente amada por você justamente porque você não fala não para ela. Olha que louco. É doido isso, né? Ó, vocês estão colocando aqui amigos, filho e amigos, cônjuge. Vai colocando aí. Qual que vocês acham que ganhou lá a enquete que eu fiz perguntando qual era o mais difícil da gente falar um não? Vai colocando aí que já eu revelo pra vocês aqui qual foi a estatística de quem me segue. Não quer dizer que essa estatística de quem me segue é do mundo todo, tá, gente? É só das pessoas ali que me seguem e que responderam, porque nem todo mundo responde, eu não entendo. O dedo não cai se você clicar na enquete. Pelo contrário, quando vocês interagem comigo nas enquetes, vocês estão me ajudando a construir um conteúdo melhor pra vocês que me assistem, tá certo? Bora lá. Você sabia que tem dois perfis? Tem dois perfis de comportamento. Vocês sabem que eu sou coach, né? Que eu falo sobre perfis de comportamento. Existem 4 perfis de comportamento: o dominante, o influente, o estável e o conforme. Desses 4 aqui, tem 2 que tem mais dificuldade de falar não. Sabe quais são? É o influente e o estável. Por quê? Porque eles são perfis mais emocionais. Os valores de uma pessoa mais influente e os valores de uma pessoa mais estável, eles são valores mais linkados com o ser humano, com estar conectado com o ser humano. Então isso, para esses perfis, falar não é mais desafiador. Já para os outros 2 perfis, o dominante e o conforme, é mais fácil, porque eles são mais racionais. Ó, cônjuge, filhos, acho que quem ganhou foi o cônjuge. Será? Será que foi o cônjuge, gente? Já vou revelar pra vocês quem foi, vai colocando aí. Esses 2 perfis, os perfis mais racionais, que é o dominante e o conforme, eles têm mais facilidade de falar não, porque eles olham para as coisas com mais lógica. Com mais lógica. O emocional deles não está tão envolvido em dar um não ou um sim, tá certo? Já o perfil estável e conforme, como ele considera muito o outro, ele pondera muito e ele tem muito mais necessidade de se sentir conectado, de se sentir ligado com as pessoas, ele é mais resistente para falar um não. Não quer dizer que eles não falam, porque eu, por exemplo, sou influente, dominante, meu marido é estável, conforme e a gente fala não, a gente aprendeu.
por causa de um elemento chamado inteligência emocional. Mas não é só a inteligência emocional, não. A inteligência emocional tá no meio de tudo que vai te ajudar, tá certo? Bora lá, gente. Você já se meteu em muitas encrencas porque você não sabia falar não? Quem quer me contar aqui uma encrenca? Quem tem vontade de participar dessa live aqui comigo agora e quer me contar uma encrenca, não só pra mim, né? Pra todos nós aqui. Quer contar uma encrenca que já passou porque não sabia falar não? Manda aqui pra mim a solicitação pra participar da live que eu te chamo agora pra você contar uma encrenca aí que você já enfrentou porque você não sabia falar o não, tá certo? Você já se sabotou muito porque não falou o não? Já parou pra pensar o quanto você já se sabotou? Por exemplo, quando eu não disse não lá pra minha amiguinha da escola, eu me sabotei. Porque eu copiei pra ela e não copiei pra mim. E depois eu tive que copiar, então eu copiei 2 vezes, né? A gente se sabota muito quando a gente não diz não, tá certo? Você já prejudicou outras pessoas porque você não falou não? Para e pensa assim, quando eu tô dando o meu sim pra alguma coisa, eu tenho que pensar que vai ter uma consequência. Quando eu deixo de falar o não, eu tenho que pensar que isso vai ter uma consequência. Eu tenho que fazer essa leitura. Qual é a consequência? Por exemplo, vou falar algo simples aqui pra vocês. Meu filho acabou de me ligar, minutinhos antes de eu entrar aqui nessa live, pra me pedir pra comer uma coisa que não é dele, que é minha. É um doce que tá lá na minha casa, que é meu doce. E ele me pediu pra comer. Mãe, eu posso comer? Ele já comeu dele. E eu falei, não vai comer o meu doce. Por que eu falei não pra ele? Porque ele já comeu o dele. E hoje ele já aprontou uma outra coisa a respeito de comer, né, o que não é dele. E eu preciso corrigi-lo. Então, quando eu estou falando não é porque eu sou ruim, porque eu sou má, porque eu não quero dar. Tem muito mais coisa envolvida. O meu não, ele é educativo. O meu não, ele é correção com amor. Por amor ao meu filho, porque eu quero que ele aprenda algo, eu falo não pra ele. Por amor ao meu marido, porque talvez aquele não seja o melhor momento, ou porque talvez a gente não pensou direito, eu falo não pro meu marido. Eu falo não pro meu patrão, eu falo não pra um amigo abusado, eu falo não. Eu tenho que aprender a falar não quando eu entendo que não é momento, com sabedoria. Tá certo, gente? E aí eu tenho que pensar que às vezes quando eu deixo de falar não, eu posso estar prejudicando outra pessoa. Eu posso estar causando para outra pessoa situações desfavoráveis. E aí o meu não pode ser a justiça que está faltando. Quando eu aprendo a falar não, é porque eu entendi aonde eu quero chegar. Eu entendi o que eu quero conquistar. E eu tô focada em alcançar isso. Né? Eu tenho que ter clareza. Isso é um dos segredos para você aprender a falar não. Clareza de para onde você tá indo, de onde você quer chegar. Quando você tem essa clareza, fica mais fácil falar não. Fica natural você falar não. Você não vai ter peso no seu não, porque você entende que o seu não, ele não é maldade. O seu não é porque você já tem algo. Já está numa linha de raciocínio. Entendem? Vocês estão compreendendo isso que eu tô falando? Eu tô conseguindo passar essa essência do que tá dentro do meu coração? Chego a ter um desespero na minha alma. Porque eu vejo mulheres se submetendo a coisas insuportáveis porque não conseguem confrontar falando não. Tem muita gente se colocando, se prejudicando outras pessoas. Outras pessoas. Porque não consegue falar não. Porque tem medo de falar não. Porque acha que se falar não vai ser aceita, vai ser desprezada, vai ser rejeitada, vai ficar no cantinho da feia. E isso é mentira. Isso é mentira, sabe por quê? Porque se o seu não faz uma pessoa sair da sua vida, porque essa pessoa nunca esteve de verdade na sua vida. Ela estava te iludindo. Ela estava gostando de ficar ali por causa da tua utilidade. Deus me livre de só ser útil para as pessoas. Ó, eu precisei fazer terapia para aprender a falar não. Temos que fazer algo. Temos que aprender de alguma maneira a dar esse não. Porque quando eu tô deixando de dar um não pro que precisa ser falado, pro que precisa pra circunstância que tá pedindo o meu não, e eu escolho não dizer isso,
Eu tô arriscando o meu futuro. Eu tô arriscando o futuro da minha família. Eu tô arriscando até o futuro da sociedade. Porque quanto melhor uma pessoa está na vida, melhor está a sociedade, gente. A nossa sociedade, ela é reflexo da maioria de nós, certo? Quem concorda comigo? A nossa sociedade, ela é reflexo da maioria de nós. Então, se a maioria estiver bem, estiver crescendo, né, estiver galgando aí degraus, a nossa sociedade também vai estar bem. Então, cuidado, porque reter o teu não pode estar prejudicando não só você. Olha dessa maneira, eu falar não pode salvar a minha nação. Olha que lindo isso, gente. O seu não pode salvar a sua nação. O seu não pode salvar a sua família. O seu não pode salvar o seu casamento. Tá certo? Outra coisa que acontece aqui, ó, a sua credibilidade é baixa por você não falar não. Deixa eu te falar algo. Hoje eu tô vivendo um contexto de vida totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Eu entro em lugares e falo com pessoas e ando com pessoas, estou em círculos onde credibilidade, relevância é muito importante. E aí eu vou te falar uma coisa que acontece no meio de gente relevante. Pessoas que só falam sim para tudo, o tempo todo. Que sempre estão disponíveis, sempre, o tempo inteiro. Pô, solicitei, tá disponível. Chamei, bora. Vamos. Né? Essas pessoas, elas não são bem vistas. Sabe por quê? Porque dá a impressão que elas não fazem nada e estão só esperando um convite. É diferente de quem tá vivendo a sua vida, tá cuidando da sua vida, tá criando, né, o seu futuro, tá ocupado consigo mesmo, com a sua família, com o que importa pra você. E aí o outro te convida e você fala assim, tal dia eu não posso, eu tenho um compromisso. Olha, eu posso no dia tal, tem como? Agora, consegue fazer um negócio desse? Consegue. Isso é falar não sem ser grossa. Quando eu não digo não diretamente, mas eu explico pra pessoa, olha, no dia que você tá me pedindo isso aqui, eu não posso, porque eu já estou vivendo a minha vida, tô ocupada com ela. Então eu já tenho aqui toda uma programação minha, pessoal, que está caminhando, ok? Dentro dos meus objetivos, da rotina que eu estabeleci para eu viver, daquilo que eu preciso fazer para que a minha vida aconteça, tá? Eu tenho um planejamento. Então, nesse dia que você está me pedindo, eu não posso. Mas eu posso tal dia. Tem como para você? E espera. Por mais que aquilo não aconteça, não fique agoniada, não. Não fique não, porque isso está gerando para você credibilidade. Você está passando uma mensagem para essa pessoa que é o seguinte, olha, eu gostaria sim de estar com você, de te ajudar, de te atender, mas eu tenho a minha vida para viver. Essa pessoa vai olhar para você e falar, opa, temos aqui uma pessoa que sabe para onde está indo, isso tem valor. Temos aqui uma pessoa que não está louca aí, ó, aceitando tudo que é convite, desbaratada, tá certo? Você tem que ter clareza do seu propósito para que você saiba a hora de falar o sim e a hora de falar o não. Tem oportunidades que não é para você aceitar, por mais bonita e favorável que ela pareça. Não é. Só que você só vai saber que não é para aceitar se você tiver clareza do seu objetivo. Tem lugares que não é para você ir. Não é. Tem dia que não é para você estar. Sabe por quê? Porque isso vai mostrar, talvez para os outros, que você tá disponível demais para as pessoas. E isso é ruim. A tua credibilidade vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Sabe por quê? Porque a pessoa tem muito de você. Muito de você. Então, dê sim, ame intensamente, mas calma. Não pare a sua vida, não pare o seu projeto, não pare a sua rotina, os seus objetivos por qualquer coisa. Então, seja firme no seu propósito de vida. Seja firme no seu propósito. Eu tenho hoje como objetivo fazer atividade física todos os dias. Todos os dias. Hoje eu não postei, mas eu fui. Tá, gente? Eu vou todos os dias. Tem dia que eu posto, tem dia que eu não posto. Hoje eu não postei porque eu estava muito descabelada. Eu não gosto de vir aqui descabelada, tá? Então eu não postei. Mas eu fui, fiz minha atividade física, li meu capítulo do livro. E aí, o que acontece, gente? A minha rotina, ela não é assim milimetricamente calculada. Eu tenho espaços na minha rotina de respiro. E é de propósito. Porque eu tenho 3 filhos. E o meu foco são os meus filhos. Eles são importantes para mim. A solicitação deles não é tudo que eles me solicitam, mas
Muitas das solicitações deles são válidas e eu mudo a minha rotina de acordo com a necessidade deles, sim, porque eles estão numa fase que eu preciso ser desse jeito. Eles são adolescentes, criança, eu preciso. Agora, meus filhos ficaram adultos, querido, cada um vivendo sua vida. Eu não vou mais deixar de atender, eu não vou deixar de atender, mas eu não vou viver em circunstância, em função disso, ok? E aí eu vou começar a falar mais e mais nãos para os meus filhos. Mas o que eu quero trazer aqui para você? Olha, hoje me falaram isso, sobre sentir culpa quando tá falando não. A Ana Paula falou assim, ó, antes do Desembaraçada, se eu dissesse não, eu sentia uma culpa, que eu precisava pedir desculpa de falar não. Isso aí, Ana Paula, o que acontece? Você não tem que pedir desculpa por falar não. Sabe por quê? Porque você tá vivendo a sua vida. Todos nós temos uma vida para viver, temos nossos objetivos, todos nós temos sonhos para construir. Quando eu falo não porque eu não posso. Ponto. E aí eu faço esse silêncio. Esse silêncio aqui depois do não, ele já é um recado. Eu não preciso justificar o meu não. Se eu falar não, é porque não posso. E eu tenho direito de não poder. Eu tenho direito. Eu escrevi uma coisa aqui pra falar pra vocês, eu ia deixar pra falar mais pra frente, mas eu vou falar agora porque cabe nesse momento. Que é o seguinte, ninguém é proibido de te pedir as coisas. Todo mundo pode pedir alguma coisa pra você. Não tem problema. As pessoas podem me pedir o dia inteiro quantas coisas elas quiserem me pedir. Agora, eu não sou obrigada a corresponder com todo mundo. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber os meus limites. Eu preciso saber os meus recursos. Tem hora que eu não tenho recurso para fazer determinadas coisas, então eu tenho que falar não. Se eu não falar não, depois eu me prejudico. Eu crio dívidas. E eu tô falando de dívidas aqui, de dinheiro, dívidas emocionais e dívidas de comprometimento. Por não conseguir falar um não. Será que depois eu dou conta de arcar com isso? Então a gente precisa se conhecer. Ninguém é proibido de te pedir as coisas. Mas você não é obrigado a falar sim para todo mundo. Fale não e pronto. Fale não com calma. Não precisa justificar depois que você falar o não. E o sentimento de culpa sai quando você se conhece, quando você conhece o seu projeto. O fato de você saber para onde você está indo torna o não para você natural. Muitas pessoas não conseguem falar não porque elas de fato não sabem para onde estão indo. Então, quando o outro me pede algo e eu não tenho realmente um norte meu, eu me sinto culpada de não estar no norte do outro. Entendeu o segredo? Se eu estou trabalhando na minha vida, se eu estou trabalhando nos meus projetos, falar não vai doer. Eu não vou sentir culpa porque eu sei que eu não estou sendo má com aquela pessoa. É que eu tenho algo meu para construir. Eu tenho algo meu para poder dar conta. E aí, por isso que meta precisa ter prazo, tá? Por isso que meta precisa ter prazo. Vamos supor que você tem um projeto, ok? Eu tenho um projeto e eu não coloco uma data nesse projeto de conclusão. Tudo que aparecer aqui no caminho de construir o meu projeto, eu vou ficar dando sim, porque eu não tenho um prazo para terminar aquilo ali. Então eu posso abrir um espacinho aqui, um espacinho ali, deixar entrar uma coisinha aqui, uma pessoazinha ali. E às vezes, nesse caminho de você abrir espaço aqui, espaço ali, sabe o que acontece? Essa pessoa está construindo o projeto de vida dela e você não está construindo o seu. Olha. Então tenha projetos, se conheça, entenda seus recursos e coloque data, porque a data vai te ajudar a falar não. Sabe por quê? Porque você sabe que naquele dia o seu tem que estar pronto. E aí, se outras coisas aparecerem, você sabe se dá para encaixar ou não dá para encaixar na tua vida. Data é muito importante. Data vai te ajudar a falar não para as pessoas. Tá certo, gente? Vou falar agora quem foi que ganhou. Lembra lá da enquete? Eu não falei até agora, né? Gente, campeão. Depois eu vou printar e vou botar aqui pra vocês.
dois tipos de pessoas ali foram campeões de dificuldade de falar não. Primeiríssimo lugar, parentes. Tá passada? Parentes. Eu ainda coloquei entre parênteses, porque às vezes a gente fala parentes, as pessoas falam, meu tio, meu primo, minha cunhada, né, meu cunhado, enfim. Eu fiz questão de colocar entre parênteses pai, mãe, tios, porque acho que são os três mais difíceis. Mais difícil você falar não para pai, para mãe, principalmente mãe. É muito difícil falar não para mãe. Eu tenho problema de falar não para minha mãe, gente. Eu evito até falar com ela para ela não me pedir as coisas, porque eu não consigo falar não. Mas aí eu aprendi, a duras penas, chorando, mas eu aprendi a falar não para minha mãe. A pessoa mais difícil da minha vida, de eu negar alguma coisa, é a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe, gente, é maravilhosa. Minha mãe não sabe falar não. E quando você conhece alguém que não sabe falar não, fica difícil falar não pra essa pessoa também, né? Mas depois eu entendi. Eu entendi essa dificuldade de falar não tem muito a ver com rejeição. E aí tem um livro que se chama A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, muito conhecido, muito famoso. Esse livro, gente, o que acontece? Ali ele fala que uma das coisas que mostra que nós temos raízes de rejeição é a gente comprar o amor das pessoas. E uma das maneiras da gente comprar o amor das pessoas é falando sim pra tudo. Por quê? Porque é um princípio. Quando eu dou, eu recebo. É um princípio. O princípio da plantação e da colheita. Pessoas que plantam muito na tua vida, plantam muito. Pessoas que sempre estão plantando alguma coisa na sua vida. São as pessoas que você mais vai ter dificuldade de falar não pra elas. Só que às vezes você precisa falar não para essas pessoas também. Por quê? Porque se você não falar não, lembra que o seu não é para que você se mantenha no seu projeto de vida, né? O propósito e o objetivo de você aprender a falar não é porque você tem uma vida sua para cuidar. Você tem seus sonhos para construir. Você tem suas coisas para correr atrás. E se você não falar não, essas coisas não vão se realizar na sua vida, tá certo? E aí, gente, mãe, eu acho que mãe, assim, é o mais difícil. Me conta aqui pra você, lá dos parentes, quem é o parente mais difícil de você conseguir falar não? E em segundo lugar, claro, né, que foi o cônjuge. Agora, por que o cônjuge sobressaiu? Porque é a pessoa que mais nos pede coisa, é ou não é? Meu cônjuge, eu não tenho dificuldade de falar não pro meu cônjuge. Só que hoje eu escolho falar menos não possível pra ele. Porque ele é o cara. Ele é o cara que quando eu preciso, ele tá lá. E ele faz parte do meu projeto de vida. Ele faz parte da minha missão. Acredito que muitas vezes, a Mona Lisa falou, acredito que muitas vezes a culpa também está relacionada ao poder que as pessoas exercem sobre nós. Exatamente. E uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e que eu percebo que é a mais pura verdade. A pessoa que te irrita, ela te controla. Aquela pessoa que quando ela sabe te botar assim no canto, ela te controla. A pessoa que te rejeita, ela te controla emocionalmente. Por quê? Toda vez que a gente é rejeitado por alguém, a gente cai na burrice de querer ganhar e conquistar o amor dessa pessoa. Pra provar pra nós mesmos que nós não somos rejeitados. Então, muito cuidado com pessoas que fizeram você sofrer. Porque essas pessoas costumam ter domínio sobre as tuas emoções. Fica aqui, nem faz parte do conteúdo não, mas vou deixar essa daí pra vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá, O autoconhecimento, coisas que facilitam você a alcançar esse não, tá? Falar o não. Primeiro, autoconhecimento, gente, tem que se conhecer. Tem que saber suas limitações. Tem que lembrar da sua infância. Tem que perceber, tá? Tem que perceber, lembrando da sua infância, perceber lá como que era você e o não na sua infância. Era fácil pra você falar não quando você era criança? Era difícil? Né? Eu tive que ir lá revisitar essas minhas histórias pra entender o meu padrão de não. Por que eu tinha dificuldade de falar não? Onde é que estava a minha fraqueza em relação ao não? Quando que as pessoas conseguiam arrancar um sim de mim com muita facilidade? Não é difícil arrancar um sim de mim, gente. Não é, tá? Mas a gente precisa
ter claro quem nós somos. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo as minhas limitações, quando eu entendo para que eu vim, acabou, gente. Eu vou conseguir falar esse não. Outra coisa, minha autoestima. Sabe o que é autoestima? Senso de que eu sou amada. A tua autoestima está diretamente ligada ao quanto você percebe, enxerga e sente que você é amada. Se a sua autoestima estiver legal, você sabe que falar não é benéfico. Tá certo? Você sabe que falar não é benéfico. Então, trabalhe a sua autoestima. Trabalhe a sua autoestima. Isso aí, Andresa. Hoje eu falo, vou ver a minha agenda e te confirmo. Isso é uma forma de você falar não sem ser grossa. Né? Você dá para a pessoa um direcionamento. Falar, olha, eu vou ver aqui se eu posso. Hoje eu não posso, mas tal dia eu posso. Você pode. Às vezes a pessoa não vai poder e aí ficou não mesmo, entendeu? E tá tudo certo. Né? Então trabalhe. Se você trabalhar a sua autoestima, você não vai sentir culpa quando você tiver que falar um não, ok? Então saber que você é amada. E aí saber que sou amada não significa querer ser amada por todo mundo. Eu não preciso ser amada por todo mundo. Deus já me ama. Eu sei que o meu Pai eterno que está nos céus, Ele deu o Filho dele por amor de mim. Ele me ama muito. Ele é a pessoa, e é pessoa. Ele é a pessoa que mais me ama nessa terra. Ele me ama mais que a minha mãe. Ele me ama mais que o meu marido. Ele me ama mais que os meus filhos. Ele me ama mais que os meus amigos. Ele me ama mais que vocês que estão aqui hoje comigo, às 9h40 da noite. Deus me ama muito. Então essa certeza, essa convicção, eu saber disso, eu sentir no meu interior o toque do amor de Deus, aumenta a minha autoestima, aumenta a minha crença de identidade. E aí sabe o que acontece? Eu consigo falar não, porque eu não preciso mais me sentir amada por todas as pessoas. Então, as pessoas que me solicitarem, eu vou buscar esse entendimento. Eu consigo ajudar? Não consigo ajudar? Então é não. E é não por quê? Porque eu não tô ajudando ela, porque eu tô me ajudando. Eu tô cuidando da minha vida. Tá certo? Então é isso, gente, ó. Descobrir o seu propósito e criar um plano com data, tá certo? Descubra o seu propósito, crie um plano de vida, coloque datas, marcos de conquistas para você, porque isso vai te ajudar a falar não também. Quando você tem datas e projetos para entregar, né, nem que seja para você mesma, fica mais fácil você falar para as pessoas, agora eu não posso, porque na minha agenda eu tenho uma programação, no meu dia tem uma programação e eu preciso cumprir essa programação, ok? Quando você sabe para onde está indo e você está indo, ó, não adianta só saber que está indo, saber para onde está indo, tá? Não adianta eu saber onde eu quero chegar, eu tenho que me colocar no caminho desse lugar. Então, quando eu sei para onde eu tô indo e eu estou indo para esse lugar, o meu foco, ele aumenta em conquistar esse objetivo. E um foco aumentado, quando eu tenho esse foco aumentado no meu projeto de vida, falar não para o outro se torna mais fácil. Concorda comigo? Se eu tenho um projeto, se eu sei para onde eu tô indo, se eu já estou nesse caminho e eu tenho data para entregar isso, acabou. Eu tenho foco. E aí, se eu tenho foco, eu sei falar não. Ou eu sei encaixar as coisas de maneira que não tire o meu projeto do trilho, ok? Porque eu tenho data para entregar meu... Lembra desse negócio da data, gente? Data é muito importante, ok? Essa partezinha que eu já falei. Já falei tudo isso aqui. Pronto. Por que eu preciso falar não? Gente, já falei coisa pra caramba. Falei pra caramba, hein? Caraca. Vocês estão gostando, gente? Fala aqui pra mim. Por que falar não? Por quê? Pra mim. Pra viver a minha vida. Tenha os seus porquês. Anota. Quando acabar essa live aqui, vou passar uma tarefa pra vocês. Eu sou coach, né? Eu amo passar uma tarefa. Quando acabar essa live aqui, pega um papel e uma caneta e escreve. Por que a partir de hoje eu vou falar mais não? Faça a sua lista de porquê. Eu vou compartilhar a minha aqui pra vocês, tá bom? Pra viver a minha vida. Pra viver a minha vida eu vou falar mais não. Ok? Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso ser a Carla.
A Carla Noronha, eu tenho que ser a Carla. E para eu ser a Carla, eu preciso falar não. Ok? Para construir hábitos saudáveis, eu preciso falar mais não. Eu preciso. Para construir os meus hábitos. Eu preciso falar não para aquelas comidas que não vão me favorecer. Eu preciso falar não para preguiça. Eu preciso falar não para procrastinação. Para construir hábitos saudáveis. Eu preciso falar não para uma coisa que eu vou gastar dinheiro para eu poder investir no que eu realmente preciso. Gente, eu acabei de abrir inscrição para o curso Mulheres Desembaraçadas. Tá R$ 197, ok? Vou vender aqui agora. Segura seu coração aí. Não sai daqui não. Tá R$ 197. Você talvez tenha vontade de fazer o curso e não vai fazer porque você gastou já esse dinheiro com outras coisas que você não precisava. Esse dinheiro já foi. Já foi no iFood, no McDonald's da vida, num sapato que, se não for com uma estratégia de sapato, só vai ficar lá no seu armário e se você não usar, ele estraga, tá? Porque sapato estraga parado dentro do armário, que eu já tive vários que estragou. R$ 197. Aí você não faz o curso porque você não sabe falar não para uma loja. Você não sabe falar não para o iFood. E você não fala não pro iFood porque você teve preguiça de fazer comida. E aí você vai pedir a comida, tá entendendo? Como é que o não, ele pode te levar para um outro patamar de vida? Se você não falar não para isso aqui, você não vai ter para fazer aquilo ali que você quer fazer. E eu sei que tem um monte de gente aqui nessa live que quer fazer o curso, que já falou comigo lá no direct, mas que ainda não tomou a decisão. Então, aprende a falar não, até para você comprar o que você quer. Você fala não hoje pra isso aqui, pra você investir ali, tá certo? Eu tô aprendendo a falar não, gente, pra um monte de coisa, porque eu decidi que eu vou ser investidora de bolsa de valores. Eu já botei um dinheiro lá, e eu tô todo mês, eu tô aportando mais e aportando mais. E quando eu tiver entendida desse assunto, eu venho aqui contar pra vocês como é que faz essa bagaça aí pra você fazer o dinheiro trabalhar pra você. Mas pra eu fazer o dinheiro trabalhar pra mim, eu tive que falar não para cosmético, eu tive que falar não pro iFood, eu tive que falar não para uma bolsa nova, eu tive que falar não para livros, que eu amo comprar um livro, né? Eu falei, já tenho tanto livro, eu não vou comprar livro por determinado período, me proibi, mentira, gente, acabei de comprar, não aguentei, acabei de comprar um livro. Mas por que eu comprei um livro, gente? Porque eu não sou boba nem nada, né? Eu aproveitei que eu tô aqui, aproveitei que ela tava aqui também, aí já pedi um autógrafo. Não resisti. Mas a gente precisa aprender a falar não, ok? Então vamos lá. Para construir meus hábitos, para manter a minha imagem e o meu posicionamento. Lembra que eu falei da credibilidade? Lembra que eu falei sobre credibilidade com você? Credibilidade. Não fique dando sim para todo mundo. Não fique. Esse é um princípio de vida. Então aprende a falar não para você. Eu vou falar não para manter a minha imagem e o meu posicionamento. Para ganhar o respeito das pessoas. Respeito. Eu não quero ser amada por todo mundo, não. Mas respeitada eu quero. E eu sei que uma pessoa que sabe falar um não, ela tem o seu valor e ela é respeitada. Então anota aí esse daí também. Para eu não ficar sobrecarregada. Quantas vezes eu deixei de dar um não e eu me sobrecarreguei e eu me encrenquei toda porque eu não soube falar não. Quantas vezes? E por quê que eu vou falar não? Porque eu sou merecedora de ter uma vida abundante, extraordinária, maravilhosa, que sou eu que vou construir. E que para eu construir, eu preciso aprender a falar não. Show, gente? Show? Vai conhecer o perfil. Depois me manda no direct o perfil dela, que eu vou seguir sim, tá? Mas como eu ainda não sou, assim, uma investidora autônoma, né? Eu contratei uma corretora maravilhosa, uma mulher também, que está, assim, me ajudando muito e me ensinando tudo que eu preciso saber para poder investir. Aí já tô eu lá, minha filha, toda investidorazinha. Tô toda investidorazinha. Bora, gente, ó. Sabe por que eu vou falar mais não? E eu quero que você também passe a falar não? Porque eu quero um dia falar assim, ó, eu não dei sorte. Eu não dei sorte na vida, eu dei nãos. Eu não dei sorte, eu dei nãos. E os meus nãos me levaram, me ajudaram a construir a vida que eu tô vivendo hoje. Para eu estar aqui hoje, aonde eu tô, morando aonde eu moro, vivendo o que eu tô vivendo, todas essas experiências que eu tô tendo, eu tive que dar muitos nãos. E alguns foram bem doídos.
bem doídos mesmo, gente, mesmo. Essa é uma história que eu conto em outra live que eu já tô querendo finalizar essa live aqui, tá certo? Gente, falei tudinho, não acredito, que geralmente eu não consigo falar tudo, né? Que eu falo demais. Fala pra mim, quem vai passar da mais não a partir de hoje? Quem vai, a partir de hoje, tomar essa decisão de aprender a falar não pra construir a vida extraordinária que quer viver? Fala pra mim, quem vai? Me conta aqui. Quem foi que me chamou aqui? Vonilde? Você quer entrar, querida? Pra contar aí uma encrenca que você já passou porque não falou não? Quer entrar, meu amor? Fala comigo, que a gente fica aqui uns 5 minutinhos a mais. Confirma aqui pra mim. Ó, eu vou chamar, e se você entrar, a gente conversa, tá certo? Gente, ó, a inscrição para Desembaraçadas tá aberto. Vai só até esse domingo, tá? Domingo eu vou fechar a inscrição. Uhul, entrou! Ai, meu Deus, será que tá ruim a conexão? Oi, oi, oi. Não foi, gente. Acho que a conexão dela não tá boa. Que pena. Mas vamos conversar, Ivonilde. Vamos conversar lá no direct e depois a gente marca uma live. E aí eu te convido para você falar. Tá bom? Isso aí, gente. Estou aprendendo. Já aprendi a dar alguns nãos, mas hoje preciso dar alguns para mim. Ó, eu não coloquei lá na enquete, mas eu acho que os nãos que são pra gente, eles também são muito, muito difíceis. Porque, deixa eu falar algo pra vocês, muito importante. Escuta isso aqui que eu vou te falar. Escuta que isso aqui vai te ajudar muito. Toda vez que você sentir que você precisa dar um não pra você, se olhe de fora, tá? Se olhe do lado de fora de você. E pensa assim, quem é que quer isso? Quem é que quer isso que eu preciso falar? Não vou te dar. Quem é que quer comer mais doce? Quem é que quer gastar mais sem precisar? Quem em mim quer aquilo que vai me prejudicar? Quem em mim está querendo coisas que vão somente trazer prejuízo para minha vida, para o meu futuro, para minha família, para minha nação? Vocês sabem quem é? É o ego. Então, quando você sentir que você quer algo que vai te prejudicar, e você precisa falar não para você, e estiver difícil, sai de dentro e se olhe do lado de fora. Quem é que está indo para fora olhar? É o seu espírito. Por isso que a gente precisa desenvolver o nosso espírito em Deus, fortalecer o nosso espírito em Deus. Porque é um espírito fortalecido que vai vencer a carne, o ego, essa vontade de fazer coisas que só vão nos trazer prejuízo. Então, quero falar não para mim e não estou conseguindo, entenda que em você existe o espírito e existe a carne. E que a carne, ela deseja coisas que nos prejudicam. Então, para quem é que você está falando não? Para a sua carne, para o seu ego. E aí, tá difícil falar não para ele? Vá orar. Vá louvar a Deus. Vá pedir discernimento espiritual para o Espírito Santo de Deus te ajudar a convencer o seu ego de que é não e firmar esse não e falar, chega. Precisa de decisão. Precisa de decisão. Eu já falei tanto não para mim que hoje não consigo falar não para mim. Cuidado, Elidiane. Cuidado, tá? Cuidado. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Falar não para mim não significa, ok? Ó, preste atenção. Eu preciso falar não para mim. Se eu não tiver clareza do meu projeto de vida, dos meus objetivos, da onde eu quero chegar, eu tenho que saber fazer essa diferença. Falar não para mim ou falar não para mim
é falar sim para o meu projeto de vida. Eu falo não para mim, para o meu ego preguiçoso, faminto, que deseja só as coisas erradas, ok? Eu falo não para isso, porque eu tenho um projeto para alcançar. Então, saiba fazer a diferença. Senão você vai entrar no outro sistema, ok? Vai entrar no outro sistema. Gente, vambora, né? Vambora. Vambora, que já vai dar 10 horas da noite. E eu queria uma live de 20 minutos, mas passamos aqui bastante tempo juntas. Foi bênção. Eu sei que foi bênção para todo mundo. Ó, beijo. Beijo no coração de todos vocês. Amo vocês, tá certo? E a gente vai ter mais lives aí. Vou trazer uns convidados, tá? Quem quiser depois fazer live comigo, me chama lá no direct. A gente agenda aí, fala um dia, escolhe um assunto e fala sobre alguma coisa aqui juntos pra gente compartilhar com a vida das pessoas, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.